Olá, meu nome é Carlos Daniel Moura, mestrando no programa de pós-graduação em História pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp Campus Guarulhos. Minha pesquisa atual, Engenharias Discretas, Ernesto Dias de Castro e a formulação de redes sociais, comerciais e profissionais em São Paulo, tem fomento pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e orientação do professor Dr. Fernando Atic, docente no Departamento de História da Unifesp. Minha comunicação para o Congresso Acadêmico da Unifesp para o ano de 2020 tem como título Construindo Pontes, o circuito de materiais de construção entre Brasil e Estados Unidos, pela Ernesto de Castro e Companhia, que tem por objetivo apresentar parcialmente as análises realizadas até o presente momento em relação ao desenvolvimento da pesquisa de mestrado. Para tanto, quero iniciar apresentando Ernesto Dias de Castro, objetivo central do meu estudo, migrante do estado do Rio Grande do Sul, que se estabeleceu na cidade de São Paulo e diplomou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica. Atuou em múltiplas frentes dessa profissão, como, por exemplo, exercendo o cargo público de segundo engenheiro na diretoria de obras da capital entre os anos de 1899 a 1903, e como professor no ginásio da capital na 10ª cadeira de Geometria e Trigonometria entre 1901 a 1923. Até 1935, residiu na rua Pirapitingui, no bairro da Liberdade, mudando para a Avenida Paulista, número 37, em uma residência cercada por um lindo jardim, que passou a ser conhecida por Casa das Rosas. Em relação ao comércio, é a partir de 1903, com a abertura da casa comercial e importadora Ernesto de Castro e Companhia, foi que Ernesto Dias de Castro exerceu suas atividades no ramo do comércio e da indústria paulista em diversos segmentos, dentre os quais o principal era o fornecimento de materiais para a construção civil. Apesar de ser reconhecido como capitalista, como era costume para a época, suas sociedades estavam entrelaçadas a atividades que correspondiam à transformação da paisagem da cidade, e a partir disso caberia a este ator social o título de empresário do urbano. Dias de Castro esteve na direção da casa comercial e importadora até 1955, ano de seu falecimento, o que nos proporcionou uma diversidade de fontes para compreender as redes estabelecidas enquanto a empresa existiu, principalmente quando a importação estava em ascensão no começo do século XX, e a construção civil dependia desses produtos, que iam desde a resistente estrutura de ferro até artigos sanitários e de aquecimento para as residências. Dentre essas redes, identificamos uma relação de materiais importados dos Estados Unidos, que variavam entre publicações como livros, revistas, catálogos, etc., a malhas triangulares e ferragens em geral. Esta aliança comercial nos instigou a pesquisar mais sobre tais relações internacionais, nos direcionando a compor um projeto de bolsa de estágio de pesquisa no exterior pela FAPESP intitulado The Commerce Engineering: Connections Between Brazil and the United States by a Trading House em São Paulo, a fim de realizar um mapeamento dessa rede construída entre Brasil e Estados Unidos nas duas primeiras décadas do século XX. Entre fevereiro a maio de 2020, o projeto se estruturou em visitar acervos e instituições na região de New England, que potencialmente poderiam nos proporcionar fontes ligadas ao comércio de materiais para a construção. Estive como Visiting Scholar Researching na University of Massachusetts Dartmouth, sob a supervisão da Professor Christina Mertens, PhD. Nas primeiras semanas, a pesquisa foi direcionada em trabalhar com o histórico das empresas associadas a Ernesto de Castro e Companhia. Dentre elas, iniciamos pela United States Steel Products Company, que mantinha um de seus escritórios no edifício Casa Ramos de Azevedo, na região central de São Paulo, e que já apresentamos aqui nessa comunicação. Infelizmente, a pesquisa precisou ser interrompida devido à propagação da pandemia do Covid-19 nos Estados Unidos no início de março, e precisei retornar ao Brasil. Com isto, não foi possível analisar as demais empresas que mantinham sociedade com Ernesto de Castro e Companhia, a partir de seus materiais importados para São Paulo. Contudo,
Ainda que interrompida a pesquisa nos acervos e instituições nos Estados Unidos, salientamos que nesse primeiro levantamento de fontes pertinentes às casas comerciais de materiais para construção, sobretudo entre as que estavam presentes ali nas primeiras décadas do século XX, consideramos a presença dessas empresas em território brasileiro imprescindíveis para o fornecimento de materiais especializados. Compreendemos que essa pesquisa, ainda que não concluída, proporciona uma perspectiva transnacional do comércio e não somente pelos Estados Unidos, mas também pela Europa, ampliando ainda mais a construção dessa ponte que alicerça esse tipo de comércio na América Latina. Desde já, o meu muito obrigado e um bom congresso a todos.